Fala, moradenses! Boa noite, amigos! Que prazer estarmos aqui mais uma vez nessa sala de bate-papo. Você está acompanhando o Morada Talks, nosso tempo em que, como igreja, a gente tem esse bate-papo com os pastores, com os líderes, sempre falando sobre a visão da igreja, como que nós funcionamos, o que Deus tem falado para nós, quais são os nossos desafios. Então seja muito bem-vindo. E eu quero pedir para você convidar aí seu amigo pastor, você que é membro de Morada, manda esse link para o pequeno grupo, para o seu ministério, para passar esse tempo aqui com a gente, conversando sobre muita coisa. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o pastor Oséias, nosso pastor de Morada. Boa noite, pastor. Boa noite, Jedson. Boa noite para todo mundo que está em casa, para esse momento aqui muito legal, para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a visão que Deus tem nos dado, sobre um grande tempo de Deus que está por vir, nos dias 9 e 10 de abril. Então, é um prazer, Jedson, estar aqui com você para a gente bater esse papo gostoso sobre esse tempo que nós vamos viver no mês de abril. Que bênção, pastor. Bênção mesmo. E quando a gente pensa em morada, quando a gente começa a respirar morada, quando o assunto é morada, nós temos uma frase que fala um pouquinho sobre nós, sobre como que nós respiramos morada, né? Qual é a frase, pastor? Morada não é um lugar para frequentar. Morada é uma família para pertencer. Que bênção. Pastor, hoje uma pessoa entrou em contato comigo querendo participar dos nossos pequenos grupos. Então, o que eu tenho percebido é de que a nossa igreja ela tem sido enxergada pelos de fora, e pensando nesse olhar de igreja para quem não gosta de igreja, né, pastor? Que na verdade essa frase representa de que a gente quer oferecer um evangelho sem rito, sem os paradigmas que muitas vezes está na cabeça da pessoa, em que ela prefere essa coisa de igreja, né? E eu quero elogiar, pastor. Deus te usou tremendamente domingo aqui. Eu estava ali, pastor, sentado aqui, acompanhando a mensagem de domingo a respeito, né, de Moisés. E que terapia, né? Então, eu quero acreditar, pastor, que essa pessoa que procurou interessada no pequeno grupo é a pessoa que tem vindo nos nossos domingos, né, pastor? E a série continua também, né, pastor? A série continua, a gente está pregando, gente, sobre como ter vida plenamente saudável. E no domingo passado falamos sobre como fazer uma jornada saudável olhando para a trajetória de Moisés. E por sinal, agora, domingo, teremos 2 missionários que estão indo para o norte da África. Nós não podemos revelar o nome do país, já por ser um país onde o cristianismo é perseguido. E esses missionários, eles estão se preparando. Domingo estarão falando sobre aquela parte, quando a Bíblia diz em Deuteronômio, que eu tirei vocês da terra do Egito, logo vocês também eram estrangeiros em terra estrangeira. Agora, visto que eu amei os estrangeiros, amem os estrangeiros como eu também amei vocês quando vocês estavam lá na terra dos egípcios. Então, gente, será incrível, é o fechamento da série, com a presença de 2 missionários que a nossa igreja está disposta a se envolver em um projeto para traduzir a Bíblia para a gente que mora no norte da África, que nunca leu a Bíblia. Então, bênção, é morada, gente, não apenas sendo uma família para pertencer para os que estão perto, mas sendo família para pertencer para também os que estão longe, que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que benção, pastor. E eu fico pensando em morada, nessa proposta de sermos uma igreja leve e de ser essa igreja eficiente. Eficiente em conversar com as questões reais das pessoas, conseguir fazer essa leitura da vida, que é o nosso tema do ano, né? A saúde é o nosso tema. E considerar que o ser humano, ele precisa pensar numa totalidade da sua vida, nas suas emoções, na sua espiritualidade. Para não bater na rocha, né? Mas... Senão a gente bate na rocha. E olha que interessante, você que está em casa. Os jovens estão promovendo, pastor,
os jovens estão promovendo uma noite de gargalhadas aqui. De gargalhadas? É, aqui nós estamos chamando de Arena Comedy, pastor. Sim. A gente considera todas as áreas da nossa vida de igual modo importante para você ter saúde, em que no dia 24 desse mês nós vamos ter o Arena Comedy, um evento de comédia stand-up gospel, com o humorista o Elson Nunes. Olha que oportunidade. Legal. Será muito legal esse tempo. Principalmente para chamar, pastor. E você sabia, né, Jedson, que o sorriso ele tem um poder de cura muito, muito forte. Sim. Aliás, Charlie Chaplin vai dizer, se você passa um dia inteiro e não consegue dar um sorriso, é porque a sua vida já está emitindo um sinal de que ela não está bem. O sorriso é uma manifestação de que a vida está pulsando no nosso corpo. Então, eu acho que o Arena Comedy vai ser um tempo bom, Jedson. Vai ser muito legal, um projeto liderado pela juventude da nossa igreja. E, de fato, através do humor e da risada e do sorriso fácil, nós vamos comunicar o evangelho para também fazer com que, através desse espaço carregado de alegria, muita gente que vai entrar aqui triste sairá daqui, porque servir ao Senhor com alegria. Alegria. Muito bom mesmo. Hoje é a nossa igreja. Esses avisos, né? Toda hora Ramon pede pra gente dar esses avisos. Vamos pra frente. Vamos pro nosso tema, eu já disse isso. Então vamos lá, vamos partir. Vamos então, pastor. Hoje, em especial, nessa quinta-feira, nós estamos aqui para falar sobre a nossa conferência, pastor. Vamos direto ao assunto, a nossa conferência saúde. Eu queria que você, pastor, falasse um pouquinho para a igreja, para os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem, sobre o que esperar da conferência saúde, pastor. Jedson, primeiro entender por que o nome saúde. Saúde é uma palavra com 5 letras. E as 5 letras da palavra saúde representam os nossos 5 propósitos. Somos uma igreja que acredita que a igreja primitiva, ela era dirigida por 5 propósitos. Saúde, S de serviço, A de adoração, U de unidade, D de discipulado e E de evangelismo. Então, Jedson, quando a gente diz que a conferência é a primeira conferência internacional para igrejas saudáveis, que é a nossa conferência saúde, é porque nós estamos tentando comunicar de que o nosso objetivo é termos uma igreja saudável. Ou seja, a nossa pergunta primeira não é pelos números, não é o que fazer para a igreja crescer, mas é perguntar o que está impedindo a igreja de crescer. E nós acreditamos que o que impede uma igreja de crescer, Jedson, é porque ela não está saudável. E por que ela não está saudável? Porque ela não tem a palavra saúde dentro do seu DNA ministerial. Está faltando equilíbrio. O Rick Warren dizia que uma coisa que faz o corpo humano ter saúde é quando o corpo humano está equilibrado. O sistema precisa andar de forma equilibrada, porque tudo que é equilibrado é saudável. Então, quando a igreja tem muito evangelismo, mas não tem discipulado, ela não é saudável. Quando a igreja investe tudo em discipulado, mas não está gerando comunhão, ela não está saudável. Então, para nós, Jedson, a igreja só está saudável quando ela tem os 5 propósitos em equilíbrio. Se faltar um dos 5 propósitos, por quê? A igreja primitiva, em todos havia temor, a adoração. Todos estavam sempre juntos, comunhão. Todos serviam uns aos outros, serviço. Todos ganhavam alguém para Jesus, que a Bíblia diz que o Senhor acrescentava-lhes todos os dias os que iam sendo salvos. Todos estavam ali absolutamente engajados, discipulando uns aos outros, e todos estavam nas casas uns dos outros. Ou seja, a igreja primitiva era uma igreja saudável. Ela não crescia por causa de um método, ela crescia porque era uma igreja saudável. Então, Jedson, o nome da conferência é saúde, porque saúde representa os 5 propósitos. A palavra saúde tem 5 letras e cada letra corresponde a um propósito, que nós acreditamos que quando esses 5 propósitos estão dirigindo a igreja, ela se torna saudável. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa conferência nos dias 9 e 10 de abril. Que legal, muito bom. O público-alvo aqui, pastor, são líderes e pastores? Então, o público-alvo, ele alcança os membros de qualquer igreja,
Porque eu acho que todo Sim, membro é precisa verdade. entender por que é que uma igreja Ter uma precisa leitura ser da própria saudável. vida também, né? Exatamente. Porque não é ter uma igreja dirigida por 5 propósitos. É ter uma igreja que é frequentada por pessoas cujas vidas são dirigidas por 5 propósitos. Quando se fala de igreja com propósito, não se deve pensar num método, em alguma coisa burocrática que a gente implanta para fazer a igreja ser saudável. Não é um método, mas é simplesmente o resgate de 5 princípios, 5 propósitos que sempre são percebidos claramente na vida dos membros da igreja primitiva. Eles viviam em comunhão, eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, eles viviam em comunhão uns com os outros, de casa em casa. Olha o PG, eles estavam sempre testemunhando acerca de Cristo. Olha o evangelismo. Eles tinham temor na alma. Olha a adoração. Então, uma igreja só se torna saudável quando os membros desta igreja são saudáveis. A igreja só se torna uma igreja dirigida por propósito quando os membros desta igreja também permitem que suas vidas sejam dirigidas por 5 propósitos. Então, a conferência não é só para pastores e líderes. Sim. A conferência é para qualquer pessoa, qualquer membro de igreja, porém, é uma conferência também para instrumentalizar, orientar, ensinar e fazer com que pastores e líderes, eles entendam a importância de liderar igrejas saudáveis. Pastores, deixa eu olhar aqui nessa câmera, pastores que estão no vale do desespero, me escutem. Muitas vezes você está assim, como eu queria ter uma igreja saudável, como eu queria ter uma igreja que evangeliza, que discipula, que ora, que adora, que tem comunhão, que serve, que evangeliza. Mas, Jedson, todos os pastores e líderes precisam entender que para isso acontecer, eles precisam também intencionalmente, eles precisam ter um processo que intencionalmente esse processo estimule. Intencionalmente esse processo ele vai engajar, ele vai confrontar, ele vai encorajar, ele vai desafiar para que realmente a igreja queira viver esse movimento que a cada dia empurra a igreja para ter esse ambiente saudável onde o crescimento, Jetson, ele não é o foco. O crescimento ele não é o objetivo. O crescimento ele não é o fim último. Pelo contrário, numa igreja saudável, a saúde precede o crescimento. Isso aqui tem que ficar muito claro, Jedson. Sim. Tem muita gente que coloca o crescimento antes da saúde. E aí, o que acontece? Quando o crescimento ele precede a saúde, então muita gente, muitos pastores, muitos líderes, utilizam-se de todas as ferramentas e muitas vezes estão até se apropriando de ferramentas e metodologias que não são bíblicas, para forçar um crescimento que a Bíblia diz que é Deus quem acrescentava. É Deus quem faz a igreja crescer. Não somos nós que produzimos o crescimento da igreja. O que Deus espera de nós é que sejamos crentes saudáveis, que sejamos promotores de um ambiente saudável, para que com esse ambiente propício e saudável, Deus faça a sua igreja crescer naturalmente. Numa igreja saudável, saúde precede crescimento e não o contrário. Os pastores e líderes, eles estão sempre fazendo a pergunta pelo crescimento, mas não fazem a pergunta pela saúde. Então, nessa conferência, nós ajudaremos os pastores e os líderes a entenderem como eles podem construir um ambiente saudável para que o crescimento de suas igrejas seja produzido pela própria saúde da igreja. Eu tenho acompanhado, pastor, eu não sei porque que eu acompanho, algumas polêmicas recentes sobre igreja. Sim, Jedson. Dentre elas, vamos conversar sobre elas. Dentre elas, igrejas fazendo leilões, sim, né? Pastores pregando uma mensagem em que Jesus não é o centro. Parece mais autoajuda, né, Jedson? Sem a cruz, tirando a cruz. Essa semana eu vi algumas reportagens de pastores. Sim. Que cometeram homicídios, Olha. violências sexuais, coisas assim. Sim. Imagine o mundo assistindo esse modelo. E como que nós, os membros, temos nos comportado em relação à missão da igreja. Sim. Eu penso que esse assunto, igreja saudável, é tão importante para o dia de hoje, né, Jedson? É resgatar de que a igreja pela qual Jesus morreu
foi a igreja onde ele se coloca como essa pedra angular, né? Os estudos de João Sim. falam a respeito de Jesus, né? Então é rever esse caminho, né, pastor? Sim. É reimaginar a igreja, Jetson. Eu acho que o convite hoje é repensar tudo. Sim. Tudo, Jetson. Você trouxe aí algumas coisas. Ô, Jetson, e essa brigaiada que tá aí, no mundo gospel, igreja franquia, Sim. mega church, esse negócio louco, briga pelo poder, quem é que tem o dom, quem é que tem o controle da marca? Ou seja, pastor, tem alguém levantando uma bandeira que vem cá, gente, ó, a gente quer conversar honestamente a partir das nossas experiências, né, pastor? Perfeitamente. Porque você já está aqui 7 anos, né, pastor? Vou fazer 7 anos agora, em 9 de junho. E você chegou em Morada com uma leitura que não era a leitura correta da igreja, eu digo assim... não tinha feito ainda um mapeamento preciso da igreja. Eu digo assim, havia uma realidade vivida que para os irmãos, aqueles que entendiam-se como igreja, não tinham uma percepção adequada da onde estavam. Sim. E para onde deveriam ir. Sim. E hoje eu sou resultado disso, e muitos de Morados são resultados de, nós tivemos uma clareza onde nós estávamos e para onde a gente deveria ir. Sim. Essa igreja ativa, né? Sim. A saúde faz isso, faz a igreja andar, e tem sido tão bom, pastor, tem sido tão bom vermos essa igreja ativa, inspirada, com desejo de ser uma igreja com propósito. Sim. Que eu acho que é o que está acontecendo. As igrejas estão perdendo o propósito, né? Não sabem para que existem. Não sabem para que existem. Não sabem para que existem. Eu acho que agora, mais do que nunca, Jetson, podemos falar com autoridade. Temos, em média, quase que 200 pessoas frequentando nossas celebrações e tivemos na vigília da igreja 50% de todos os membros e frequentadores. Isso é um bom sinal. Que bênção. Mais de 100 pessoas estavam aqui buscando ao Senhor. Por quê? Porque quando se pergunta pela saúde, não se pergunta apenas por cultos lotados de gente que apenas consome religião. Eu acho que a gente se perdeu aí, Jetson, quando a gente esqueceu de o sucesso na igreja. Não tem muito a ver com números, com quantidade de gente que frequenta o culto de domingo à noite. Não. A gente começa a perceber de que os parâmetros de Jesus são outros. Mais do que a quantidade que entra para celebrar, é a quantidade de gente que sai para servir. Quem disse isso é o pastor. Quem disse isso foi o pastor Carlito. Uma igreja não é medida pela quantidade de gente que entra, mas é medida pela quantidade de gente que sai para servir, sai para discipular, sai para cumprir sua missão, sai para amar, sai para pastorear. E é isso. Então nós estamos medindo a saúde, estamos medindo o sucesso de uma igreja a partir de parâmetros que nunca foram os parâmetros da igreja primitiva. Pastor, nunca foram. Você, conversando com a gente, estava falando de uma expressão, vale da angústia. Vale do desespero. Muitos pastores e líderes no vale do desespero. Não sabem o que fazer, Jetson. Eles não sabem o que fazer. E a Conferência Saúde, ela é resposta a um problema detectado, né? É para trazer respostas para esses pastores que estão no vale do desespero, dizendo assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar um telão. Porque hoje muita gente diz, qual é a igreja de sucesso? É a que tem um telão de LED, um jogo de luz, uma parede preta, muita tecnologia e, é claro, em nenhum momento eu penso que os pastores devam demonizar essas ferramentas. Mas a gente não pode colocar essas ferramentas acima do mover do Espírito Santo. E muita gente está caindo nessa onda. E aí o que acontece? Muitos pastores de igrejas pequenas, eles não podem acessar, eles não têm nem condições, eles não têm grana para comprar um telão de LED, comprar um jogo de luz, comprar... Por quê? Porque a gente precisa entender, a estrutura tem sua importância, sim ou não? Tem. Sim. Mas você já percebeu que estamos estabelecendo como se fosse um parâmetro o que é que faz uma igreja parecer que ela tem sucesso? É quando ela tem muita estrutura. É claro que a estrutura tem o seu valor, mas eu digo que mais do que a estrutura, precisamos de uma estratégia. E muitas vezes os pastores pecam mais na estratégia do que na própria estrutura. Porque a estratégia é você entender que existe um processo, existe um caminho que você precisa estabelecer para que a igreja, ela mesma perceba para onde você está conduzindo ela. Eu penso que a estrutura tem a sua importância, a estratégia também é muito importante e nós queremos
de alguma forma, Gedson, compartilhar quais são as estratégias que nós temos estabelecido, nós temos implantado, e por isso a nossa igreja cada vez mais está se tornando uma igreja saudável, mas mais, Gedson, do que a estrutura, mais do que a estratégia, queremos entender que se não houver a manifestação do Espírito Santo. Muito bom. Sabe, gente, se não houver uma conscientização, para que estamos aqui, por que Jesus morreu na cruz, por que nós somos o corpo de Cristo na terra, o que é que Cristo espera da sua igreja. Então, gente, eu penso que o problema hoje é esse. Nós estamos fazendo as perguntas erradas. E quando se faz perguntas erradas, você tem respostas também erradas. Então a pergunta não é pelos números, é pela saúde. A pergunta não é só pela estrutura, é também pela estratégia. Mas não adianta ter estratégia e estrutura se você não crê na ação do Espírito Santo. Então, gente, sobre essas coisas e muitas outras, nós vamos conversar nos dias 9 e 10 de abril. Então, é uma conferência para pessoas, para membros, mas sobretudo também para pastores, líderes, pessoas que querem realmente entender o que constitui uma igreja saudável. Quais as estratégias adotadas por uma igreja saudável? Por que é que a igreja saudável, ela valoriza a estrutura, mas ela não permite que a estrutura esteja se tornando como se fosse alguma coisa que é a bola da vez, como se fosse o segredo de uma igreja de sucesso. É mais do que estrutura, é mais do que estratégia. A igreja com propósito é mais do que uma estratégia, é um jeito de se parecer com a igreja primitiva. Então, muita coisa boa já será pensada nessa conferência. Me fala uma coisa, pastor. Sim. Quem você tem pensado para esse modelo? E fala para mim o formato. Como é que vai ser esse formato? Fala um pouquinho para mim sobre os preletores. Pronto. E sobre o formato. Como é que vocês têm pensado? Então, nós vamos realizar essa conferência nos dias 9 e 10 de abril. Nós só temos agora, irmão Iago, nós temos agora 175 vagas, porque teremos aí, né, limite. É para todo o Brasil. É para todo o Brasil, então quem não correr atrás, tem que correr. Acabei de receber que aumentou o número de pastores e líderes inscritos. É também uma conferência para a nossa igreja, então toda a nossa igreja está sendo convidada. Mas o formato é o seguinte, Jetson, nós vamos começar no dia 9, a partir das 9h45 da manhã. Está aparecendo aqui? Do meu lado direito e do meu lado esquerdo? Do meu lado esquerdo está aparecendo o que aqui? Cadê a produção? Sim, está aparecendo aqui o nome. Primeira Conferência Internacional para Igrejas Saudáveis, 9 e 10 de abril. Nós teremos vários laboratórios, chamados laboratórios ministeriais, onde nós vamos conversar muito sobre as experiências que nós temos vivido, as estratégias que nós temos utilizado, a forma como a nossa igreja funciona. Mas, Jetson, nós teremos a presença do pastor Mike Constantes, que está vindo também da Califórnia, por isso que a nossa conferência é internacional. Ele será o consultor da visão, porque ele é meu mentor ministerial. Teremos a presença do pastor Tiago, da Igreja Red, teremos a presença do pastor Juan Nossa, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, a presença do pastor Erasmo, que foi um dos grandes tradutores do material de igrejas com propósito. Teremos a presença do pastor Leandro, falando sobre pequenos grupos dentro de uma igreja saudável. Teremos palestras sobre voluntariado, transição de igrejas antigas para igrejas saudáveis. Teremos também muita coisa que será dita sobre como você estabelecer uma liderança saudável para conduzir a igreja para se tornar uma igreja saudável. Então, já teremos palestras de manhã, de tarde, à noite, vários laboratórios, teremos conversas, bate-papos, teremos espaços de livraria, de comunhão, os pastores vão se conhecer, líderes. Então, já será um momento incrível. 9 e 10 de abril, venha fazer parte do movimento de igrejas saudáveis. Porque a nossa pergunta, o que nós priorizamos, não são os números, é a saúde da igreja. Quem quiser fazer a inscrição? A inscrição está aparecendo aí agora, Jetson. Você que está ouvindo a gente, provavelmente esse vídeo vai circular. É um QR Code, basta você mirar na tela que você pode se inscrever agora. Você paga apenas R$150 para participar de toda a conferência. E os 50 primeiros pastores e líderes de fora de Vitória, além de se inscreverem, recebem hospedagem gratuita, Jetson. Pensa, hein? Necessário, né, hospedagem, quem vem de fora, basta fazer inscrição, apenas os 50 primeiros pastores e líderes de fora de Vitória. Quem mora aqui não vai receber hospedagem. Então, gente, tem que correr.
Nós só temos 175 vagas, tem muita gente se inscrevendo. Basta você mirar agora no QR Code para você fazer parte do maior movimento de igrejas saudáveis do Brasil. Porque a nossa pergunta não é pelos números, é pela saúde. Se você quer ter igreja saudável e você está no vale do desespero, você precisa se inscrever. Você que é pastor de igreja pequena, você que tem enfrentado problemas na sua igreja, você que diz, meu Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei como fazer, eu não sei como liderar, eu não sei mais, sabe, como implantar processo. Venha para essa conferência, porque nós vamos investir na vida de pastores, líderes e de membros de todas as igrejas do Brasil. Muito bom. Pastor, eu lembrei aqui do versículo, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estão cansados E oprimidos. Nós já nos sentimos assim, né, pastor? A gente se sentia muito assim. O vale do desespero. Foi bem pesado. A gente não sabia o que fazer. Tudo que fazia, parece que o povo não respondia. Parece que o negócio não funcionava. A gente viveu, né, Jets? O nosso vale do desespero. Então a gente vai poder contar as nossas experiências, né? Nós não estamos mais, Jets. Está muito melhor. A igreja está vindo para vigília, o povo está vindo para a escola bíblica discipuladora. A cada domingo, graças a Deus, Deus tem atraído muitos visitantes. A igreja está muito mais animada, os ministérios estão mais consolidados. Pela primeira vez, praticamente, quantos por cento dos pequenos grupos se multiplicaram? Quantos por cento? Esse ano de 2024 que passou, né? Esse ano quase 50%. Foi em torno de quê? 30%, 40%. Mas para quem não multiplicava, o crescimento foi exponencial. E qual é a meta desse ano? Quantos por cento? Esse ano é 100%. 100%. Mas vai passar. Nós vamos passar. Nós tínhamos quantos pequenos grupos e agora temos quanto? Nós estamos em um com ano. 15. Nós tínhamos quanto quando você entrou para liderar os pequenos grupos? Eu acho que a gente começou com 6, 5. Já estamos com 15. A nossa meta é chegarmos a 30 pequenos grupos. A pergunta não é sobre crescimento aqui numérico. É sobre pequenos grupos que estão saudáveis. Sim. Pequeno grupo saudável se multiplica. Você não precisa forçar. Aliás, tem pequeno grupo que começou e já está pensando em se multiplicar. É verdade. De tão saudável que está. Então, gente, nós vamos contar como a nossa adoração, a igreja está muito mais fervorosa, a igreja está adorando a Deus com muito mais intensidade. A gente já tem um sonho que nós tínhamos, era começar a cultura do discipulado. Já tem gente querendo fazer discipulado. Então, nós temos visto o crescimento evangelístico, missional. A igreja agora, ela tem investido nos projetos sociais e estamos prestes a fazer parte de uma parceria para enviarmos missionários para o norte da África. Sabe o que é isso? Quanto mais saudável, mais a igreja cresce nos 5 propósitos. A igreja está lendo a Bíblia toda. Nunca tivemos tanta gente lendo a Bíblia toda em 2025. O que é isso? Sinais. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, gente, a conferência, gente, é para isso. É para a gente compartilhar o que Deus está fazendo. Compartilhar o quanto hoje a nossa igreja saiu do vale do desespero e está vivendo tempos novos, uma nova estação, uma nova era, um novo jeito de ser igreja, uma igreja mais animada, mais focada, mais vibrante, mais fervorosa, mais discipuladora. É isso, gente. Nós queremos contar os grandes feitos do Senhor em relação àquilo que Deus tem feito em morada. É só isso. Amém. É isso. Pastor, estamos encerrando nosso bate-papo. Foi bom, né? E eu acho que foi pensarmos sobre isso. O que Jesus deixou. E eu estava pensando, eu quero terminar pensando em Jesus dizendo em João 10, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Sim. Nós não podemos querer menos do que aquilo que Jesus prometeu, né? Uhum. Vida com abundância. E o Sérgio Pimenta, numa música dele, ele diz que muitas igrejas, elas estão fazendo uma coreografia de aflitos. Sim. Coreografia de aflitos. E pensarmos de que nós, e é o que você tem nos ensinado, pastor, de que não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a nossa capacidade, mas também tem a ver com a gente, né? Tem a ver com, a partir de ter Jesus como esse que vai nos guiar, que vai nos ensinar, baseados naquilo que ele deixou para a gente, usar todas as ferramentas possíveis para alcançar esse objetivo de ser essa igreja saudável. Não é pelos números, a pergunta é pela saúde. Pela saúde. Eu acho legal, Jets, que eu acho que a gente está caminhando bem.
e nós não somos uma igreja perfeita, ainda temos que aprender muito, tem muita coisa ainda para ser consertada, tem muitas áreas ainda que ainda estão se consolidando, mas nós já podemos dizer, existe algo novo acontecendo em nossa igreja. E nós queremos compartilhar, principalmente para aqueles que estão no vale do desespero. E tem gente ouvindo a gente, gente, que está no vale do desespero. Pastores e líderes, principalmente, que não sabem mais o que fazer. E a gente passou por ele, Jetson. É verdade. A gente já sabe. Sim. A gente vai contar também os erros, Jetson. Sim. Os erros que a gente cometeu, que não vale a pena. E queremos também compartilhar o que de novo Deus está fazendo. Então, você que está ouvindo a gente, você que está no Vale do Desespero, você que está sonhando com uma igreja saudável, você é sim o nosso convidado. 9 e 10 de abril, está aqui o QR Code, está aqui do meu lado aqui a propaganda, primeira conferência internacional para pastores e líderes e membros de qualquer igreja evangélica do Brasil. Venha. Temos vagas limitadas, faltam apenas 175 vagas. Os primeiros 50 líderes e pastores de fora devem se inscrever. Se você não pode participar durante o dia, você pode frequentar as noites, Jetson. Para quem participa integralmente, custa R$150. Para quem virar só as noites, custa R$80. Então, praticamente metade, você... Ah, pastor, só posso ir à noite para a conferência. Então, você compra o seu ingresso por R$80. Você que pode participar de manhã, de tarde e de noite, você paga R$150 e, com certeza, esse tempo vai mudar a vida de muita gente. Muito bom. Eu creio nisso. Muito bom. Pastor, estamos encerrando. Falou, Jetson. Obrigado. Obrigado, foi bênção, foi muito bom. Vamos mandar um abraço aí para Ramon. É verdade. Para a galera da produção. Mandar um abraço aí para Iago, que está lá em cima. Um abraço também para Caio. Zé Fernando. Zé Fernando e Caio parecem um Ricardo, né? São quase gêmeos. É, sim, são dois irmãos. Mas a galera da produção se apoiam muito. A galera é boa, né, Jetson? É muito. Um abraço também para Carolzinha, para Levi, Laís, Cíntia, Aninha, Isabel, Maria, Ana, Bebel. É muita gente. Mandar o quê? Já tá meia-noite? Ah, nós estamos mandando já o parabéns aí para meu amor, porque nós estamos gravando naquilo que vai... Eu posso revelar que vai ser? Ó, nós estamos gravando ontem, mas você está nos vendo hoje. Nós estamos na máquina do tempo. Então, um abração também para essa mulher linda e maravilhosa. Amém. Um abraço dela. Para a igreja mais bonita. Mais linda do mundo. Uma igreja que não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. Tchau, gente. Amém. Abração. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.